pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane. Vamos estudar mais uma aula de ciências, aprender muita coisa legal. Dica sempre importante que a professora oferece para vocês: procurar um local na sua casa confortável e iluminado, tá? Para você conseguir fazer as suas tarefas. Tá? Lembra do porquê que é importante ser iluminado, né? Para a gente conseguir aí, né, cuidar da saúde dos nossos olhos. Então, procure um local iluminado e confortável, né? Para você não se distrair com outras coisas para fazer a aula de ciências. Vamos começar a organizar o material? Primeiro de tudo, o seu caderno, né? Se você tem caderno de ciências, ou a sua folha, tá? Se você não tem caderno, utiliza a folha. Mas é importante que você tenha algum material para anotar, tá, gente? Lápis, tá? Sempre ali o lápis de escrever. Lápis de cor, quando necessário, nas aulas de ciências geralmente a gente usa o lápis de cor. A sua borracha e o seu apontador, tá? Então separa ali bem bonitinho o seu material. Pessoal, peguem lá então a folha de vocês ou o caderno e vocês vão fazer a anotação da aula de hoje, tá? Então coloca lá a data. Se você não sabe qual dia é hoje, pede para algum adulto te falar, tá? Pula uma linha. É importante, gente, sempre pular uma linha e coloca lá a
E aí, gente? Anotaram? Deixaram o caderno bem organizado? Como de costume, vamos começar relembrando as aulas passadas, tá? Na aula passada, a professora começou mostrando um quadro para vocês, tá? Nesse quadro, gente, vocês tinham que observar o que estava acontecendo ali naquela imagem, tá? Então, o quadro, gente, mostra um menino, né, que está, né, provavelmente tirando as pulgas ali de um cachorro. Esse menino, né, o que ele está fazendo, gente? Ele está tendo alguma interação ali com o cachorrinho, tá? Então, ele está tirando, né, ou carrapato ou pulga do cachorro. Esse animal, gente, que está no colo do menino, é um cachorro, né? Então, um cachorro que é um animal comum as pessoas terem em casa. Será que esse, né, ali na imagem, gente, aparenta que esse cachorro, ele é manso ou ele é agressivo? Você tá sentindo ali que ele tá bravo, que ele, né? Como será que o menino cuida desse animal? O que será que ele faz para ter esse animal? Né? Quais cuidados que ele tem com esse animal? Você também tem um animal, né? Assim como o menino da imagem, lembra que a gente conversou bastante sobre isso, né? Eu pedi, gente, para vocês fazerem um desenho, né? Explicando ali o seu animal de estimação, né? E os cuidados que você precisa ter com aquele animal. Lembram disso? Né? Que vocês refletiram ali todos os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem um animalzinho de estimação. Na sequência, gente, eu passei um vídeo explicando do porquê que nós, seres humanos, somos diferentes dos animais. Nós também somos considerados animais. Então, no reino da natureza, a gente também é considerado animal. Mas a gente é diferente dos cachorros e dos gatos. E por que a gente é diferente, né? Então, o vídeo explicava ali um pouquinho sobre isso. Como eu falei para vocês, nós, seres humanos, também somos considerados animais. Mas temos algumas características que nos fazem diferente dos animais. Todas essas características que a gente tem diferente, para quem lembra do vídeo, está ligado ao nosso cérebro? Tudo que a gente tem de diferente dos outros animais está totalmente ligado ao nosso cérebro? E, gente, que característica que animal tem que nós não temos? Então, tem algumas características que nós também não temos, né? Depois disso, gente, eu passei um vídeo muito interessante, onde uma veterinária falava sobre, né, os cuidados com o animal, principalmente sobre guarda responsável. O que é isso? Quando a gente decide ter um animalzinho de estimação, a gente tem que estar ciente, gente, de tudo que aquele animalzinho precisa, tá? Então, é muito importante isso, a gente pensar, opa, o que esse animal vai precisar, né, no dia a dia, tá? Então, ela deu algumas dicas bem importantes sobre isso.
E também, gente, falou sobre o abandono do animal, né? Então, por que será que as pessoas abandonam o animal, né? Então, lá no começo, eu pedi para vocês fazerem um desenho sobre os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem um animal de estimação. Tem pessoas que não têm animal de estimação, tá? E elas precisavam refletir, opa, se eu quiser ter, o que eu preciso fazer para ter esse animal, tá? Então, gente, pensando em tudo isso, em todos esses cuidados necessários para um animal de estimação, por que será que as pessoas continuam abandonando os animais, né? Você já viu algum animal de estimação abandonado? Você já viu algum animal abandonado na rua, tá? E o que a gente pode fazer para proteger, gente, esses animais abandonados, né? Então, eles são abandonados pelos seus donos. O que nós podemos fazer, né, para protegê-los? E eu pedi, gente, que vocês fizessem, né, um cartaz, tá? Ou, né, algum desenho falando sobre, né, como que a gente pode ter uma adoção responsável, né? Como que a gente pode fazer uma adoção de um animal de estimação de forma responsável, tá? Pensando em todas as obrigações que a gente precisa ter quando a gente decide ter um animal de estimação, tá, gente? Pensando na higiene, alimentação, vacina, castração, tá? Pensando em tudo isso, vocês tinham que fazer um cartaz ali, né, mostrando para as pessoas, né, o que elas têm que fazer para ter um animal de estimação, né? Porque quando a pessoa reflete, gente, antes, né, quando ela pensa em tudo isso, ela sabe que quando ela adotar, ela vai ter algumas responsabilidades. E a maioria dos abandonos que a gente vê é porque a pessoa acaba, né, adotando o cachorrinho, o gatinho, o animal de estimação, e quando, né, percebe que ele dá muito trabalho, ele abandona, tá? Então é importante as pessoas pensarem muito bem antes de adotarem um animal de estimação. Gente, vamos à aula de hoje? Então, na aula passada, a gente falou sobre animais domésticos. Animais domésticos, gente, são aqueles que convivem tranquilamente com o ser humano, tá? Claro, gente, precisa de algumas adaptações, tá? Então, a vacina, medicação, higiene, limpeza, tá? Então, tudo isso faz parte de algumas adaptações necessárias para que a gente possa ter um animal de estimação, tá? Mas existem também outros animais, né, que não fazem parte do nosso dia a dia, mas eles são importantes. Então, a gente vai falar sobre eles hoje, tá? A gente vai falar sobre animais de criação e animais silvestres, tá? Há muito tempo, gente, o homem se relaciona com animais de diferentes espécies. Como eu falei para vocês, quando a gente pensa em animal, a gente sempre pensa no cachorro, a gente pensa no gato, que são de estimação, né? Mas existem muitos outros animais, tá, gente? Eles são muito importantes. Então, gente, ali a professora trouxe alguns exemplos. Um exemplo é no esporte, tá? Então, existe um esporte que utiliza ali o cavalo, né, gente, como corrida, tá? No trabalho, gente, então, antes de surgirem as máquinas, né, que fazem o trabalho, né, nas plantações, utilizava-se os animais, tá? No lazer, gente, tá? Então, no lazer, né, a gente tem o cachorro de estimação, que a gente brinca com ele, né? Na alimentação, tá? Então, também temos animais que são, né, criados ali para a nossa alimentação e também no transporte. Então, vocês já devem ter visto em cinemas, né, nos filmes, que antigamente não existia carro a motor. Utilizava-se cavalos, né, burros e outros animais ali para transporte, né? Alguns locais usam camelo. Então, existem registros que comprovam a relação do ser humano, gente, com os animais. Em Israel, que foram encontrados vestígios de uma mulher abraçada a um filhote de cão ou de lobo, né, não se sabe exatamente, que datam 12.000 anos. Olha quanto tempo, gente. Então, são 12.000 anos aproximadamente que já tem registros de que o homem tem contato com os animais e que depende dos animais de alguma forma, tá, gente? Seja de forma doméstica, né, para o lazer, para ter em casa, ou seja, para transporte, para esporte, para outras, né, outras modalidades. Pessoal, existem então, gente, como eu comentei com vocês, animais de criação, tá? Então, pecuária é o termo de origem latina, que significa criação de gado.
é uma atividade de fundamental importância para a humanidade. Seu objetivo é a criação de animais para fins econômicos e para fins de consumo, tá? Então, a criação ali de animais para que a gente possa, né, ou o consumo da carne, né, ou o consumo de algum outro elemento. Então, animais de criação, além do gado, né, gente, da carne vermelha e tudo mais, existem também as granjas, que fazem a criação ali de galinha, tá? Lembrando também que a galinha, ela bota ovo, né, o ovo também faz parte da alimentação humana, e também tanques de peixes, tá? Então, existem alguns locais que criam, né, criação de peixes e também para o consumo humano, tá? Você, gente, já observou, conforme a professora comentou com vocês, quantos animais existem na natureza? Não existem só esses que a gente, né, convive, existem muitos outros. Você já parou para pensar nisso? Então, olha aqui, gente. Nós temos aqui 2 animais, tá? Em um ambiente que é o Pantanal, tá? Aqui da região brasileira. Nós temos o jacaré, né, chamado de caimã, e a talhamar, que são aves. Tá? Vocês já viram uma imagem parecida com essa? Observe o local ali onde eles estão. Será que eles têm alguma relação entre si, né? O jacaré e a ave? Outro exemplo, gente, tá? Esse aqui é uma imagem da Mata Atlântica, tá? Então, também é uma região brasileira. Observem que é bem diferente do ambiente daquela outra imagem, tá? Então, aqui, gente, nós temos uma mata e nessa mata a gente pode encontrar a onça pintada, olha como ela é bonita, né? E temos também serpentes, né? Tem bastante gente que tem medo ali das serpentes, tá? E elas convivem, gente, no mesmo ambiente, tá? Será que elas têm alguma relação entre elas, né? Elas convivem ali no mesmo ambiente, tá? Aquela ali é uma serpente, uma coral. Próximo, gente. Esse aqui também, né, um local brasileiro que é um cerrado. Observem também que o local, né, o ambiente é diferente, tá? Esse aqui, gente, é um lobo-guará. Olha que animal bonito também, tá? Então, observe também que o chão, né, gente, as árvores são diferentes dos outros ambientes que eu mostrei para vocês, né? Então, aqui nós temos um lobo-guará no cerrado. Olha esse ambiente, gente. Olha a diferença desse ambiente para os outros, tá? Esse aqui são pinguins. Esses pinguins, gente, ficam na Antártica, tá? Então, é bem longe aqui do Brasil, tá? A gente não tem um ambiente assim aqui no Brasil. Tá? A gente tem até alguns pinguins, mas eles ficam em zoológicos, que vai ser o próximo assunto, tá? Mas na natureza a gente não tem aqui no Brasil, tá? Então, observe esse ambiente, gente. Tem árvores, tem grama, que nem os outros. Mas será que é frio? E o próximo ambiente, tá? Que nós temos ali um urso polar, tá? Do Ártico. Também não temos, né, esse ambiente aqui no Brasil. Esse ambiente também fica ali nos polos, né? É um ambiente bastante frio e esse animal, né, fica nesse ambiente. Ok? Viram a diferença, gente? Observaram a diferença? A professora mostrou vários ambientes com vários animais diferentes, tá? Alguns vocês já conheciam, já tinham visto e outros não. Pessoal, pensando em tudo isso, né, todas essas imagens que a professora mostrou para vocês e o quanto a gente conversou sobre animais de estimação. Vamos pensar aqui, gente. Será que a gente pode ter esses animais de estimação? Será que de todos esses que a professora mostrou para vocês na aula de hoje, é possível a gente ter eles na nossa casa? Será que a gente pode ter um urso na nossa casa? Será que a gente pode ter, né, um pinguim na nossa casa? Será, gente?
Será que a gente pode ter uma cobra na nossa casa? Será que a gente pode ter um lobo-guará? Será que a gente pode ter um boi na nossa casa? Pensem aí um pouquinho, gente. Lembrando de todos os cuidados que a gente precisa ter quando a gente tem um animal doméstico, né? Será que esses animais que a professora deu de exemplo aqui para vocês, é possível a gente ter na nossa casa? Acho que não, né? Esses animais, gente, a gente chama de animais silvestres, tá? Então acompanha lá. Quem são os animais silvestres? Animais silvestres são aqueles animais que não estão acostumados ao convívio com os seres humanos. Quando esses animais são retirados do seu habitat natural, apresentam dificuldades de se desenvolver. Muitas espécies, por exemplo, são praticamente incapazes de se reproduzir em cativeiro. Gente, então vocês viram ali de cada exemplo que a professora mostrou de animal, cada animal estava num ambiente diferente, tá? Esses animais, gente, eles são acostumados a esse ambiente, tá certo? Então, por exemplo, a onça, ela é acostumada com a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica tem o alimento para ela, a temperatura para ela, tá certo? A quantidade de água. Então, ela é acostumada àquele ambiente. Diferente do pinguim, né? Que é um outro animal que vive num ambiente totalmente diferente da onça, tá? Mas o pinguim, ele também é acostumado àquele ambiente, tá? Então, quando a gente retira esse animal, gente, do ambiente dele, nem sempre ele vai conseguir se adaptar. Tá? Ele vai ter dificuldade de crescer, de se alimentar, de se desenvolver, tá? E alguns, gente, ficam incapazes de se reproduzir, tá? O que significa isso? Eles não conseguem ter filhotes, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a extinção das espécies. A extinção é quando não existe mais nenhum animal daquela espécie. Então, é importante que os animais, gente, eles consigam se reproduzir, que eles consigam deixar outros descendentes, né, outros filhotinhos. E se eles estão fora do ambiente deles, do local onde eles estão acostumados, eles não conseguem se reproduzir, tá, gente? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Então, eu quero ter um animal de estimação, mas será que é bom para aquele animal, né, que eu retire ele do ambiente? Né? Talvez na atividade lá para você pensar num animal de estimação, tem gente que fala, eu quero ter, né, um elefante, eu quero ter uma girafa. Gente, mas será que é, né, o correto a gente tirar esses animais do ambiente onde eles vivem, aonde eles são acostumados, né, e trazer para nossa casa? Né? Será que isso é correto? Além de tudo isso, gente, animais do tipo silvestres podem apresentar um comportamento agressivo quando em contato com os seres humanos, tá? Então, eles podem se tornar animais mais agressivos, né? E acabar prejudicando o ser humano, tá? Aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos de animais silvestres, tá? Que as pessoas, por vezes, alguns insistem em ter em casa. Então, um exemplo, gente, bem comum é o papagaio, tá? O papagaio, ele é um animal silvestre, mas algumas pessoas querem ter, né, em suas casas, e acaba sendo, né, bem complicado porque ele vive muito tempo, né? Então, por vezes, mais tempo que aquele ser humano que cuida dele. Sagui, né? O sagui é um macaquinho pequenininho, bem bonitinho que ele é, tá? O sagui também, existem algumas pessoas que querem ter, né, em casa, mas ele é um animal silvestre, tá? Esse aqui, um exemplo, é um tamanduá, tá? Para quem não conhece, tamanduá. Outro exemplo, gente, a jiboia, tá? A jiboia é uma cobra, tá certo? O jacaré, acredite, tem gente que quer ter, né, um jacaré. E eu trouxe também a arara, tá? Então, a arara é uma ave também, uma ave silvestre, muito bonita, né? E tem pessoas que, infelizmente, querem ter em casa, tá? Mas assim, pessoal, a professora mostrou os ambientes que esses animais vivem, tá?
E eu tenho um assunto muito importante para conversar com vocês, que vocês já devem estar sabendo, já devem ter escutado, né, na televisão e tudo mais, que esses ambientes estão ameaçados, tá? Então, acontece, o ser humano por vezes acaba, né, fazendo algumas obras e construções e tudo mais no ambiente onde esses animais silvestres vivem, tá? E acaba prejudicando a vida desses animais, tá? Então, ambientes ameaçados. O planeta Terra é a nossa casa. Nele, encontramos todas as condições das quais necessitamos para viver: água, alimento e abrigo. Animais, plantas e micro-organismos relacionam-se de forma harmoniosa e equilibrada. O homem, porém, tem interferido de várias formas nos ambientes, muitas vezes prejudicando o equilíbrio natural do planeta. Então, gente, o planeta Terra é a casa de todos os seres vivos, tá? Não só do ser humano. Então, todos esses animais que a professora mostrou para vocês vivem no planeta Terra. E todos eles, gente, têm condições de viver aqui. Todos eles têm água, têm alimento e têm abrigo, tá? Só que, né, o ser humano, gente, está, de certa forma, invadindo os espaços desses animais silvestres. E eles estão ficando sem o local deles, tá? Sem o ambiente deles. Então, a gente precisa, né, refletir e pensar muito bem sobre esses ambientes, que esses animais, eles precisam desses locais para eles poderem viver, tá? Seria muito melhor, claro, né, gente, se todo ser humano tivesse, né, ali na cidade e deixasse os animais silvestres lá na floresta, no cerrado, no local deles, tá? Isso seria perfeito, né? Mas isso não está acontecendo, tá? O ser humano, ele está invadindo, né? Ele está destruindo os ambientes dos animais silvestres para construir mais casas, para construir mais prédios, para construir mais fazendas, né? E esses animais não estão tendo local para ficar, tá? Isso tá, né? Esses animais, eles não estão conseguindo sobreviver, não estão conseguindo se reproduzir, porque o ambiente onde eles vivem está ameaçado. Tá? Então, o ser humano precisa refletir muito bem sobre isso, gente. A Terra é a nossa casa, mas também é o espaço, a vida, né? É o habitat de outros animais também, tá? E assim, gente, cada vez que a gente, né, acaba destruindo os ambientes, a gente acaba levando alguns animais à extinção, tá? O que significa isso? Esse animal, ele não vai mais fazer parte da natureza, tá? Então, a gente não encontrar mais nenhum animal, né, aquela espécie de animal na natureza. E isso é muito preocupante, tá? Vocês já vão entender o porquê. O Brasil é um dos países com maior diversidade de espécies de plantas e de animais. Entretanto, muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção. Isto é, correm o risco de desaparecer da natureza. Existem diversos motivos que podem causar a extinção de uma espécie de ser vivo. Entre eles estão a caça ou a pesca indiscriminada, que reduz a população de animais. Além disso, desmatamento diminui os recursos disponíveis para os animais, como moradia, alimento e território, tá? Então, gente, existem então, né, a pesca, por exemplo, existem os peixes que são, né, criados ali para alimentação, né, mas alguns peixes, gente, quando ocorre uma pesca, né, indiscriminada, onde eles não cuidam, né, da quantidade de peixes ali que vai ser pescado, pode fazer com que determinadas espécies entrem em extinção, tá? E também, gente, o desmatamento das florestas, as queimadas, né, estão destruindo os ambientes desses animais, né? E esses animais estão ficando sem moradia, sem alimento ou também sem água, tá? E, gente,
cada animal tem a sua função na natureza. Então, quando o animal ele é extinto, quando ele desaparece da natureza, acaba ocorrendo um desequilíbrio ali naquele local, tá certo? Continuando, gente. Eu vou passar para vocês alguns exemplos, tá, de alguns animais que estão em extinção, tá? Só alguns exemplos mesmo para vocês conhecerem, principalmente aqui na região do Brasil, tá? Um exemplo, gente, é a tartaruga de pente, tá? Então, observem ali como que ela é, tá? Então, as tartarugas migram pelos oceanos durante o ano. Na época de reprodução, a tartaruga de pente é encontrada no litoral brasileiro. Essa espécie é considerada criticamente em perigo de extinção por causa da poluição e da pesca incidental. Isto é, os pescadores a capturam nas redes de pesca sem intenção, o que acaba levando à sua morte, tá? Então, essas tartarugas, elas migram, né, para o litoral brasileiro, para as praias brasileiras, e os pescadores, gente, quando vão realizar a pesca, a intenção deles é pegar peixes, tá? Mas quando eles jogam as redes no mar, acabam capturando a tartaruga, tá? E essa tartaruga acaba vindo à morte, né? Então, uma pesca incidental, não foi intenção, né, do pescador, mas acabou acontecendo. E também a poluição, gente, porque um dos alimentos da tartaruga são as águas vivas, tá? Para quem nunca viu a água viva, ela é um animal aquático, né? Aonde ela é toda transparente. A tartaruga, ela acaba confundindo a água viva com o plástico, por exemplo, né? Então, um plástico, uma sacola, né, que é jogado no mar. E quando ela engole esse plástico, né, esse plástico vai acabar caindo no estômago dela, vai causar uma série de problemas e ela acaba morrendo. Tá? Então, devido à poluição, a tartaruga de pente também está, né, em risco de extinção. Outro animalzinho, gente, é a ararajuba, tá? Olha como ela é bonitinha. Então, a ararajuba é uma espécie considerável vulnerável, pois a sua população tem diminuído nos últimos anos. A região em que ela vive faz parte da Amazônia e vem sendo desmatada, o que afetou a espécie. Além disso, essa ave é procurada como animal de estimação, o que reduz a sua população na natureza, tá? Então, devido ao desmatamento, gente, né, da Amazônia, essa ave, né, ela tem diminuído a população dela. E como ela é bastante bonitinha, né, as pessoas querem ter em casa, né? Então, e quando você como eu falei para vocês, quando você retira o animal, né, do ambiente dele e coloca ele no ambiente, numa gaiola, né, ele talvez não consiga se reproduzir, tá? E isso vai reduzindo ali a quantidade de animais naquele determinado ambiente, tá? Próximo animal, gente, é o peixe-boi, tá? Ele não é muito parecido com peixe, né? Mas ele é chamado peixe-boi, tá? O peixe-boi é um animal que foi muito caçado no Brasil. Além disso, ele tem sido afetado pelos poluentes lançados na água, tá? Então, tem uma grande quantidade, né? Como eu falei para vocês, a poluição está prejudicando ali o peixe-boi, a vida também do peixe-boi. Próximo exemplo, gente, é um animal chamado muriqui, tá? Ele é bem parecido ali, né, com os macaquinhos, tá? Muriqui é um animal considerado criticamente em perigo de extinção. Ele é encontrado nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia somente. A vegetação das áreas em que esse animal é encontrado diminui bastante em razão ao desmatamento, o que levou à redução da sua população, tá? Então, mais uma vez, gente, o desmatamento ali fazendo parte, né, desmatando os ambientes
e algumas espécies de animais, infelizmente, estão entrando em extinção, tá? Então, gente, é muito importante nós estarmos refletindo, né, sobre o comportamento do ser humano, né, que vem levado aí à extinção de algumas espécies. Como eu falei para vocês, cada animal tem a sua função, né? Por mais que a gente não goste daquele animal, ele tem a sua função. Por exemplo, o morcego. Tem algumas pessoas que não gostam do coitado do morcego, né? Mas o morcego, gente, ele come frutas, tá? E ele dispersa as sementes, né? Então, como ele tá voando, ele vai fazendo, né? Então ele vai fazendo, ajudando na plantação aí de várias espécies de plantas. Então, por mais que algumas pessoas não gostem do morcego, ele tem uma função na natureza. O macaco também faz essa função, né? Como ele come frutas, ele também consegue dispersar ali as sementes dessas frutas. Então, por mais que tem pessoas que não gostam do macaco, ele tem a sua função na natureza, tá? Então, cada animalzinho ali, gente, é importante para a natureza e a gente precisa pensar e cuidar de todos eles, tá certo? Pessoal, agora é com você, tá? Vocês vão fazer o seguinte, a professora deu alguns exemplos de animais, tá? Que vocês, né, para vocês conhecerem, né, quem são esses animais e por que eles estão ameaçados de extinção, tá? Agora, fora os exemplos que a professora deu, vocês vão pesquisar, tá? Pode pesquisar 2 ou mais animais, né? Ai, professora, achei outros animais mais interessantes, tá? Então, pesquise 2 animais brasileiros ameaçados de extinção, tá? Então, pode ser 2 ou mais, fica a teu critério, tá? Como que você vai fazer essa pesquisa, gente? Você vai pesquisar o nome do animal, tá? Quem é ele? O ambiente onde ele vive, tá? Se ele vive, por exemplo, né, no cerrado, né? Se ele vive no campo, existem animais que vivem... Se ele vive na Mata Atlântica, na Mata Amazônica, tá? Então, que ambiente que ele vive? Se ele é do mar, né? Como eu dei o exemplo do peixe, da tartaruga, tá? E a causa da extinção, tá? Então, por que ele está sendo extinto? Né? O que está acontecendo ali na natureza, no ambiente onde ele vive, que está causando a extinção desse animal, tá? A professora vai dar um tempinho, gente, para vocês anotarem o que vocês têm para fazer.
gente. Então, assim, compartilhe com as pessoas da sua casa quais animais estão ameaçados de extinção, né? E o porquê que eles estão sendo ameaçados, tá, gente? É uma pesquisa bastante interessante para fazer. Gente, quanta coisa interessante a gente aprendeu nessa aula, né? Falamos primeiro sobre os animais de criação, que são aqueles, né, gente, que são, né, são criados para alimentação humana, né, para o consumo humano. E falamos principalmente, gente, sobre os animais silvestres, que são aqueles que vivem na natureza, né, e lá que eles devem ficar de preferência. E, né, falamos também sobre os ambientes desses animais silvestres que estão ameaçados, a maioria dos ambientes estão ameaçados. E quem são os animais, né, que estão em extinção? O que é a extinção do animal, né? E alguns exemplos de animais de extinção. E vocês agora devem pesquisar mais outros animais de extinção que estão ameaçados de extinção. Aguardo vocês, gente, na próxima aula. Tchau!